Nesse vídeo, mostrarei como inserir pontos elétricos no Revit. Para mostrar o conteúdo desse vídeo, eu trouxe parte desse projeto e ele já possui alguns pontos elétricos inseridos. E para exemplo prático, eu irei inserir pontos semelhantes a esses em relação a essa parede. Em relação às famílias de pontos elétricos, vocês podem estar efetuando o download na aba Comunidade aqui do canal. Após efetuar o download, você pode carregar as famílias para o seu arquivo através da aba Inserir e utilizar a opção de Carregar famílias. Você busca no seu computador onde salvou os arquivos e depois é só carregá-los para cá. E como inserir essas famílias no seu projeto? Você vai utilizar a ferramenta de componente. Tem as teclas de atalho C, M, ou você pode acessá-la pela aba Arquitetura, Ferramenta Componente. Na aba de Propriedades, você pode buscar pelas famílias de pontos elétricos. Essas famílias têm uma nomenclatura de PE, que é ponto elétrico, e na sequência você vai ter uma letrinha B, M ou A. A letra B representa os pontos elétricos baixos, a letra M, os pontos médios, e a letra A, os pontos altos. Após você selecionar a família que você quer inserir, você arrasta e aproxima essa família da parede a qual você quer inserir. No meu caso, a família veio rotacionada. Basta eu usar a tecla espaço do meu teclado e eu consigo rotacionar essa família. Aproximo aqui da parede. Ao aproximar, o Revit traz ali uma linha azul pontilhada. Eu não sei se estará visível no vídeo, mas aí no seu computador você irá observar essa linha pontilhada. E para inserir, basta você clicar uma vez. Pode ser aqui de forma aleatória, sem medida, porque depois a gente pode ajustar o posicionamento desses pontos através das cotas. Após inserido, eu ainda continuo aqui com a ferramenta de componente ativa e na sequência você pode optar por mudar o seu ponto e sair inserindo o ponto que você quer especificamente, ou você pode fazer o seguinte: eu irei replicar esses pontos aqui para aquela parede, então eu tenho aqui, totalizando aqui 5 pontos. Dessa forma, eu apenas insiro aqui mais 4 pontos, dou um ESC aqui, e agora eu posso selecionar esses pontos e fazer a alteração para os pontos corretos. Após efetuar essa alteração, agora eu posso cotá-los para poder definir de forma correta o seu posicionamento na parede. Para acessar a ferramenta de cota, você pode usar as teclas de atalho D, I ou acessa na aba Anotar e aqui na parte de cotas você tem a opção de Alinhada. Busco aqui a referência e para cotar esses pontos, se você tentar pegar a referência, a linha de simbologia, você não vai conseguir. Vou pegar aqui a referência novamente e aproximo da família de ponto elétrico. Se você observar, o Revit traz ali a linha de eixo da caixa da tomada. E é essa linha que você deve buscar para poder cotar essa família. Arrasto para cima e fixo a cota inserindo em qualquer ponto. Dando aqui um ESC. Posso selecionar agora a família e fazer o ajuste através aqui das cotas. E dessa forma, você pode inserir e organizar os pontos elétricos no seu projeto. Agora vale mencionar algumas observações sobre os parâmetros dessas famílias. A primeira observação é em relação a possibilidade de você atribuir um deslocamento para essa simbologia em relação à parede. Em situações como essa aqui, onde você terá dois pontos elétricos alinhados pelo eixo vertical, só que em alturas diferentes, para que uma simbologia não se sobreponha à outra, você pode atribuir um valor de deslocamento. É o que vai acontecer em relação a esses pontos. Para isso, eu seleciono aqui a família a qual eu quero deslocar e na aba de propriedades eu tenho aqui na opção de cotas o parâmetro de deslocamento de simbologia.
Se eu atribuir aqui um valor, ao retirar o mouse, essa simbologia ela faz o deslocamento. Uma observação importante: se você notar, esse parâmetro aqui ele está em milímetros. Então eu sugiro que você não altere muito esse valor, porque se você colocar aqui 0,10, que seria 10 centímetros, a simbologia ela vai para muito longe. Uma boa variação de valores para esse parâmetro é o 0,002, que é o original, até o 0,01. Mas claro que você pode atribuir o valor que você quiser, dando a representação que mais se adequa ao seu trabalho. Vou retornar aqui para 0,008. E agora que eu utilizei aqui o deslocamento, eu posso usar a ferramenta de alinhar, teclas de atalho AL. Seleciono aqui o eixo do ponto elétrico e seleciono o eixo desse ponto elétrico aqui. Se eu acessar aqui uma vista de corte, eu terei aqui os pontos alinhados aqui no eixo vertical, porém com alturas diferentes. Retornando aqui à planta baixa, a segunda observação que eu gostaria de mencionar é em relação ao parâmetro de eixo Y dessas famílias. Selecionei aqui, na opção aqui de cotas, eu tenho eixo Y da tomada. Esse ponto aqui de internet é para ser um ponto médio. Se você observar aqui a simbologia dele, está como se fosse um ponto médio. Só que ao acessar a vista de corte, eu tenho aqui as duas tomadas médias, tá? Mas tanto o ponto de internet quanto o de antena, apesar da sua simbologia estar como média, eles estão aqui numa altura baixa. Então, qual é aqui a observação que eu quero frisar? Esse parâmetro de eixo Y, ele vai, de fato, alterar a altura dessa família em relação ao nível a qual ela foi inserida. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1,20, a família ela se ajusta. Se eu colocar aqui novamente para 0,30, ela sofre também essa alteração, mas a simbologia ela não sofre alteração. Aqui ela não está aparecendo porque ela está abaixo do plano de corte da vista. Retornando aqui para o ponto 50, só para que ele fique visível, e dando continuidade ao que eu estava falando, a simbologia, independente do valor que você alterar aqui, ela não vai sofrer alteração. Ela não irá mudar de uma simbologia média para uma simbologia baixa ou alta. Esse parâmetro é mais para que você tenha uma variação em relação à altura dos seus pontos. Em qual sentido? Por exemplo, eu já vi profissionais utilizarem pontos médios a uma altura de 1,10. Eu já vi profissionais utilizarem uma altura de ponto médio com um valor de 1,50. Dessa forma, esse parâmetro foi criado para que você possa aplicar essa margem de variação. Eu vou inserir aqui o valor de 1,20 e para esse também. E dessa forma, eu tenho aqui essa tomada dupla média. Se por acaso a necessidade foi alterada e eu preciso agora de tomada baixa, ao invés de selecionar e alterar o eixo Y, eu posso simplesmente selecionar a família e alterar o ponto de médio para baixo. Automaticamente a família já sofre aqui a alteração, tá? E ela tem aqui a variação. Se eu quiser, ao invés de 0,50, colocar 0,6, por exemplo, eu tenho a possibilidade dessa variação e a simbologia já foi alterada. Seleciono aqui novamente, deixa eu retornar para ponto médio. Simbologia alterada e no corte ela já sofre alteração para o valor que ela estava aqui. E na sequência, eu gostaria de mencionar mais duas observações aqui. Retorno aqui à planta baixa. Eu vou inserir aqui um novo ponto, teclas de atalho CM para acessar a ferramenta de componente, barra de espaço para rotacionar e insiro aqui o ponto. Acessando a vista 3D, se eu selecionar esse ponto na aba de propriedades, na categoria de cotas, eu tenho aqui esse primeiro parâmetro, que é o parâmetro de afastamento da tampa. Ou seja, você vai atribuir um valor para que essa tampinha da tomada ela sofra um deslocamento em relação à face da parede, separando a tampa da caixa. Vou atribuir aqui o valor de 0,02,5, só a título de exemplo. Primeiro detalhe aqui, se você observar, a parede está passando dentro da caixa da tomada.
Como você pode resolver isso? Com a família selecionada, na aba aqui de modificar, você tem essa opção de cortar. Seleciona a ferramenta, seleciona a parede e na sequência o seu ponto elétrico. E aí, a sua caixa de tomada, ela recorta ali a parede, dando aqui um ESC. E aí, qual o motivo de você ter esse parâmetro? Um exemplo bem prático é numa situação como essa aqui. Você tem a sua parede, mas na frente dela você tem um painel ripado, por exemplo. Então, o que acontece? A caixa da sua tomada, ela estará embutida dentro da parede, mas a tampa com os plugs de tomada ou de interruptores, por exemplo, eles precisam estar alinhados à face do painel. E dessa forma, você pode atribuir como valor de deslocamento a espessura do seu painel, trazendo a tampa da sua tomada para o alinhamento desse painel. HR para retornar. Retornando aqui à planta baixa, esse parâmetro de afastamento da tampa, ele também fica visível na planta baixa. Seleciono aqui a família, posso zerar o valor e a tampa retorna para o seu lugar. E agora, uma última observação é em relação à família de interruptores. Essas famílias de interruptores disponibilizadas aqui pelo canal, elas terão essas opções aqui de textos ao redor da simbologia. Esses textos eles servem para que você possa identificar qual luminária é acionada por qual interruptor. Então, para você estabelecer a alteração desses textos, você irá utilizar na aba de propriedades, categoria elétrico, as opções de texto 1, 2 e 3. Interruptor de apenas uma seção, você irá alterar apenas o texto 01. Interruptor de duas seções, você irá alterar o texto 1 e o texto 2. E interruptores de 3 seções, você irá alterar os 3 textos. Exemplo. E os valores são alterados. Claro que esse parâmetro aqui de texto, ele só será de fato produtivo se você também tiver em suas luminárias esse parâmetro. Só a título de exemplo, eu irei inserir aqui uma luminária. Eu vou colocar aqui ela no piso mesmo. E agora, se eu selecionar essas luminárias, eu tenho aqui o mesmo parâmetro de texto. Se eu quisesse que o interruptor de seção U acionasse essas 3 lâmpadas, eu viria aqui e atribuir o valor de U. E dessa forma eu posso identificar interruptores e luminárias. E aqui eu vou aproveitar para fazer um parêntese, uma introdução em um determinado assunto do Revit, que é sobre parâmetros globais. Imagine o seguinte, que você tem um projeto muito grande, imagine que você está fazendo um shopping e você tem muitas luminárias e muitos interruptores. Aí você pode se perguntar, todas as vezes que for necessário fazer uma alteração, eu precisarei selecionar todas as luminárias e todos os interruptores para fazer a alteração desse parâmetro? E a resposta é que você pode fazer dessa forma, mas você pode utilizar parâmetros globais para tornar o seu trabalho ainda mais produtivo. Basicamente, um parâmetro global é um parâmetro que ele vai governar todo o seu projeto, ou elementos que estão inseridos dentro do seu projeto, todos de uma vez. Se eu vier aqui na aba Gerenciar, eu tenho aqui a opção de Parâmetros Globais. Eu já tenho aqui um parâmetro criado na categoria de elétrico, que é o texto ponto elétrico. Eu vou fechar aqui essa janela e eu vou fazer o seguinte, eu irei selecionar aqui essa luminária, clico com o botão direito e posso utilizar a ferramenta de selecionar todas as instâncias visível na vista. As 6 luminárias são selecionadas e eu tenho aqui, por exemplo, o parâmetro de texto 01. Nessa caixinha ao lado direito, eu posso selecionar e atribuir um parâmetro. Dessa forma, eu atribuo aqui o parâmetro global, texto do ponto elétrico, clico aqui em OK. E agora, se você observar, todas as luminárias já sofreram a alteração recebendo a letra T, que era o atributo que estava no parâmetro global. E se você observar também, aqui agora está bloqueado. Para que eu faça a alteração desse parâmetro agora, eu acesso a aba Gerenciar, Parâmetro Global, e altero o valor desse parâmetro aqui. Clico em Aplicar e todas as famílias que estão com aquele parâmetro
já sofrem alteração. Então esse parâmetro de texto ele é mais eficiente quando você tiver uma luminária com esse parâmetro e quando você associa luminária e interruptor com o parâmetro global. Dando aqui um OK, seleciono aqui esse interruptor, onde tem texto 1, clico aqui na caixinha e atribuo o parâmetro de texto PE. E a letra O já está inserida ali. E para fechar aqui o parêntese desse assunto de parâmetro global que eu inseri aqui de forma resumida, se você tiver interesse em saber mais sobre esse conteúdo, comenta aí no vídeo que eu trago esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E para finalizar esse vídeo, iremos falar agora sobre a legenda de pontos elétricos. Se você estiver utilizando o template aqui do canal, você já terá uma pré-legenda configurada, legenda de pontos elétricos. 2 cliques. Devido à duração desse vídeo, eu irei finalizar por aqui e gravarei um outro vídeo falando apenas das configurações de legenda de pontos elétricos. Para mais conteúdos como esse, curte o vídeo e inscreve-se no canal.